1h57 no Acre, não é? Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui uma pergunta, Iana. Nós estamos conversando com Iana Sarquis, ela é integrante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós estamos discutindo aqui o processo de eleição dos conselheiros tutelares, né? São 15 conselheiros tutelares que serão escolhidos no próximo dia 1º de outubro, correto? Em uma eleição muito semelhante às eleições municipais, só que com a diferença, como a Iana explicou, como o voto não é obrigatório, então eles vão ter que diminuir custos, não é? Então, a eleição ocorre em 16 pontos da cidade, 16 locais de votação, correto? O Eládio está te perguntando aqui o seguinte: boa tarde, meu nome é Eládio, eu sei que tem uma grande importância o conselho, ele fala, mas pergunta para ela se tem esse acompanhamento mesmo da forma correta e se o conselho serve tanto para a classe alta, aqui é boa, hein, como para a classe baixa. Isso aqui certamente ele já está te fazendo uma provocação aqui. Sim, certamente. Bom, a primeira pergunta é se há essa fiscalização. Todo o processo unificado, ele é fiscalizado pela comissão, né, especial eleitoral, ou seja, membros do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com a fiscalização do Ministério Público. E, obviamente, e importantíssimo, vocês da sociedade, fiscalizando todo esse processo, que inclusive podem produzir denúncias, né, ligadas a irregularidades na campanha, por exemplo. Em relação à questão da classe, né? Classe social, se influencia ou não a mordida dos conselheiros tutelares? Sim. Eu, enquanto conselheira de direito, prezo pelo Estatuto da Criança, sou fã do Estatuto da Criança e Adolescente, eu não tenho como dizer o contrário. E ele foi pensado para todas as classes sociais, né? Então, existem casos de abordagem de conselheiros tutelares, existem conselheiros tutelares e conselheiros tutelares, uma conduta individual e profissional como existe em qualquer profissão. Então, o Estatuto ele está lá, ele é para ser seguido daquela forma. Além do Estatuto, nós temos leis, nós temos resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente que regulamentam o papel do Conselho Tutelar e até onde o Conselho Tutelar pode chegar. Bom, tem um outro aspecto, Iana, que eu acho importante a gente falar a respeito daquela relação desse processo eleitoral com o ambiente político partidário. É preciso dizer que não é ilegal, por exemplo, um vereador ou um deputado apoiar um determinado candidato. Não. Agora, o que é ilegal, por óbvio, compra de votos, né, um investimento acima do razoável numa determinada campanha, e complica, né? Utilização dos espaços, né, também. A influência que um deputado ou um vereador tem. Não pode haver privilégio de espaço. O que é para um precisa ser para todos. Isso precisa ficar claro. Tem aqui, eu queria saber de você, Iana, acho que vale a pena. Se eu não votei na eleição anterior, eu posso votar para conselheiro tutelar? Como é que está? Não, se você não regularizou a sua situação eleitoral, você é impedido automaticamente de votar, tá? Você precisa ter votado na última eleição e uma atenção especial. Como tem eleição agora, muitas pessoas estão querendo regularizar seu título ou até mesmo tirar um título para votar nesta eleição. É importante falar que houve um prazo, né? Os títulos até julho, né, as regularizações de título também, que foram feitas até julho deste ano, as pessoas estão válidas, estão aptas a votar. Se você tirou o seu título depois desse período, não será contabilizado, assim como também ocorre nas eleições municipais, estaduais, enfim. Você precisa estar apto em uma eleição para poder votar na outra. Quer dizer, então, que se eu tirei o meu título agora em setembro, agosto, eu não tenho como votar. Infelizmente, você não tem como votar. Perfeito. A dona Rosinha, lá do Seringal Benfica, Rosinha do Benfica. Muito obrigado, dona Rosinha, pela sua participação, dona Rosa. Pergunta para a entrevistada qual foi a atuação direta do Conselho Tutelar no caso do bebê que foi arrancado do seio da família e levado para o Educandário Santa Margarida. Você certamente vai ter dificuldade de pontuar
o caso concreto. Sim. E você que é mulher de lei sabe muito bem disso. Agora, o que a dona Rosa está colocando aqui é uma outra provocação também. Sim. É a respeito da eficácia dos conselhos tutelares. Muita gente é desconfiada disso, Iane. Dona Rosa, eu, assim como a senhora, neste caso, eu também sou uma espectadora. Não é tudo que passa do Conselho Tutelar que vem para os conselhos de direito. Os conselhos de direito, eles são responsáveis por elaborar a política, né, a participar do sistema de garantias de direitos. Em casos assim, onde ocorre um sigilo, né, um segredo de justiça, normalmente nós não temos esse acesso. Então, para eu dar a minha opinião, eu teria que estar, né, completamente ciente dos atos para poder opinar. Então, infelizmente, neste caso, eu não tenho esse conhecimento, então eu não posso opinar com propriedade, ação de A, de B, de C, de judiciário, de conselho tutelar, porque eu não tenho conhecimento efetivo dentro desse caso. Eu vou aceitar a provocação que a dona Rosa fez, porque o que ela falou desse caso concreto, mas lógico que ela estava querendo falar a respeito da eficácia dos conselhos tutelares. E eu vou amarrar a pergunta da dona Rosa com a do professor Farias. Aliás, o professor Farias, vou lhe dizer, se eu tivesse que sugerir um substituto aqui para ficar no meu lugar, eu colocaria o professor Farias. Ele diz o seguinte: se o conselheiro tutelar é eleito, a quem ele deve estar subordinado? Se se o mesmo não cumpre o seu papel, ele pode ser impeachmentado, por exemplo? Pode. Pode? De Ele que pode. forma? Ele está subordinado a quem? Vamos responder Olha, aqui. o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, jurisdicional, ele é autônomo, ou seja, ele não é subordinado a ninguém. Porém, a partir do momento em que ele assume o cargo de Conselho Tutelar, é como se ele fosse um servidor público. Então, ele tem toda na lei municipal, que o município rege especificamente para Conselho Municipal de Direitos e Conselho Tutelar, existe todas as partes de sanção de processo administrativo, toda essa parte é como se ele fosse um servidor público, ou seja, se ele não cumprir o seu papel, se ele negligenciar o seu papel, ele pode, em qualquer tempo, ser cassado, o mandato dele. Ser cassado. Sim. E aí, como é que é feito isso? E aí, isso? o processo, né, dependendo de qual instância e o que ele infringiu, ele corre no judicial, via judicial. E aí a substituição ocorre pela suplência? Pela suplência. Não tem, igual como se fosse Sim. Agora, ele é autônomo, mas ele é vinculado ao município, não é estranho isso? Ele é vinculado... O prefeito não manda lá? Não. Olha só. É vinculado por uma questão de estrutura, de logística física, pagamento, estrutura, internet, luz, água, telefone. As decisões do Conselho Tutelar, elas são autônomas. Eu queria que você repetisse novamente essa informação aqui, olha. Gostaria de saber se é obrigatório votar para conselheiro tutelar. Moro em Rio Branco, mas voto em outro município. Então assim, se você não tem um título de Rio Branco, você também não poderá votar, né? Por exemplo, se você é de Brasileia, seu título é de Brasileia e você está apto a votar lá, você pode votar nos conselheiros tutelares de Brasileia. Entendeu? O seu título precisa ser de Rio Branco, assim como é a eleição para prefeito. Não, peraí, Ana, eu acho que você pode repetir essa informação. Posso repetir. Exemplo, eu vou pegar esse exemplo da eleição municipal para prefeito, né? Você que tem o seu título aqui de Rio Branco, você vota no prefeito de Rio Branco, correto? Certo. Se você mora em Brasileia e você está no município de Rio Branco, o que você faz? Você não justifica o seu voto? Entendeu? Só que dessa forma, aqui no processo, você não consegue fazer a justificativa desse voto. Certo. Tá? Por quê? Porque lá nas outras eleições esse voto é obrigatório, aqui não é. Ou seja, se você está no seu município de origem, se o seu título é de Rio Branco, você consegue votar. Mas se ele é de um outro município, seu nome não estará na urna de Rio Branco. Não, você não vai conseguir votar, né? Agora, chegará o tempo, eu imagino que isso não deve demorar, que eu posso votar em Rio Branco num conselheiro lá do meu município de Porto Walter, por exemplo. Chegará o dia. Ainda não é essa época. Eu não entrarei nesse mérito porque eu vou confundir todo mundo. Mas acho que ficou claro, né? Ficou. A minha explicação. Se o seu nome não está na urna, né? O seu título não está, perdão, no município de Rio Branco, seu nome não estará na urna. Você não vai ter como votar, Exatamente. simplesmente isso. E Ana,
Então, só reforçando, dia 1º de outubro. 1º de outubro, das 8 da manhã às 17 horas. Legal falar isso, porque teve uma redução do horário. Esse não vai ser reduzido, vai ser no horário normal de votação, de 8 às 17. Você tem para escolher o seu conselho tutelar, checa seu título, se ele está ok, procura a sua sessão. São muitas sessões, eu não poderia falar aqui, mas nós vamos disponibilizar no site, já está disponibilizado no Diário Oficial, mas vamos dar muita publicidade. Inclusive, os próprios candidatos já estão fazendo isso, explicando onde O são site as da sessões. prefeitura também O site tem, da né? prefeitura estamos fazendo um banner específico para que a pessoa ache com facilidade. E agradecer esse espaço aqui para a gente poder divulgar e convocar a sociedade aí em peso para comparecer às urnas. Documentação? Título de eleitor, de preferência, documento com foto. Documento oficial com foto. Muito obrigado, Iana Sarquis, pela sua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos.